tudo isto começa com uma grande paixão pelo campo e pela natureza, verdade? Verdade. E é uma paixão que é redescoberta mais tarde na nossa vida. Quer eu, quer o meu marido, vimos precisamente dessas origens profundamente ligadas à terra. Eu sou minhota, de Faf, e o meu marido é açoriano, de São Miguel, e damos por nós no meio da cidade, no meio também das nossas vidas, longe dessas raízes, dessas origens, e aquilo que nos pareceu estar mais próximo de recuperar precisamente esse contacto com a terra foi abrir uma mercearia biológica a granel, ou seja, trazer os alimentos que a terra nos dá, não só para nós, mas para outras pessoas. E eu só consigo descrever, de facto, esta loja, a origem desta loja e deste conceito, como um apelo enorme de saudade e de regresso. E tudo nasceu assim. Não logo no início com este compromisso com a sustentabilidade, mas foi sobretudo uma forma de regresso, não sendo físico, um regresso por esta via. E porquê o Maria Granel? O nome? Granel, para rapidamente as pessoas perceberem qual é que é o conceito. E Maria, porque é uma homenagem a um nome bem português e às mulheres portuguesas. E porque também por trás desta loja e desta missão está uma mulher. Sim. E outra mulher também que foi inspiração, Bea Johnson. Sim, exatamente, sim. Como é que ela surge na vossa vida? E é engraçado porque os projetos, as pessoas com que eu me fui cruzando foram decisivos para transformar e para revolucionar a minha vida e para que eu desse início à minha transição ecológica. A grande inspiração foi, de facto, Bea Johnson. E eu cruzei-me de forma completamente aleatória com a Bea Johnson através de uma reportagem. Nós trabalhámos durante 2 anos para conceber a Maria Granel e para sonhar esta loja. E a poucos meses da abertura da primeira loja em Alvalade, portanto a primeira abriu em 2015, eu encontro um vídeo, uma reportagem na internet e os jornalistas acompanhavam a Bea Johnson no seu dia-a-dia e num desses momentos a Bea entrava numa grande superfície, dirigia-se à secção de granel, que era uma secção que estava à margem, lateral, que também é muito interessante, e para além de outros momentos não só do dia-a-dia e dessa reportagem, a verdade é que o meu olhar ficou imediatamente concentrado, porque nós estávamos a criar a Maria Granel e interessava-me aquela perspectiva e aquela visão. E eu fiquei fascinada porque ela ia carregada de cestos e dentro dos cestos levava frascos. Nós estávamos em 2015 e fiquei, de facto, primeiro muito intrigada, pensar, mas onde é que esta mulher vai carregada de cestos e de frascos? E depois absolutamente fascinada e rendida quando a vi a retirar frasco a frasco, a reabastecer-se da quantidade exata de que a família ia precisar para as suas refeições, e foi exatamente nesse momento que nós decidimos que, ao abrir as portas, íamos ter também esse compromisso, íamos não só permitir, mas incentivar as pessoas a reutilizarem os seus próprios recipientes. E nesse gesto, nós damos conta imediatamente de que recusamos embalagens e prevenimos a geração de resíduos e, por outro lado, também estamos a controlar quantidades e, como tal, a reduzir o desperdício alimentar. Então, obviamente sou muito suspeita para o dizer, mas acho que é a nossa pequena revolução, é este apelo às pessoas para que planifiquem, para que repensem o seu consumo. E quando fazes esse apelo, qual foi a recepção das pessoas? Nós estávamos cheios de medo, aliás eu lembro, uma semana anterior foi de insónia atrás de insónia, porque tínhamos receio que as pessoas não percebessem e que não aderissem. E a verdade é que reagiram muito bem. Nós tínhamos feito estudo de mercado, portanto sentíamos de facto que era uma necessidade no mercado português, mas não há nada como ver a reação das pessoas, e as pessoas de facto aderiram e viram a necessidade e sentiram o impacto também nas suas vidas. E aquilo que mais me comoveu logo no início foi precisamente não só o carinho com que fomos acolhidos, mas sobretudo o sentimento por parte de quem nos visitava de que não estava apenas a comprar, de que de alguma forma, e obviamente que eu tenho a noção de que se trata de um projeto que tem uma vertente comercial,
mas era notório que as pessoas sentiam que estavam a fazer parte de uma causa e ir para além da parte comercial, sem dúvida nenhuma. E já tem clientes desde essa altura fiéis? Completamente, completamente. Já são mais do que clientes, quando eles Sim, sim. Aliás, nós referimos-nos aos nossos clientes como queridos fregueses. E acho que isso é não só, novamente, a recuperação de um imaginário que é coletivo, da mercearia de bairro, de proximidade, mas também precisamente deste lado dos afetos que nas grandes superfícies acabam por se perder. Estamos a falar de um comércio que é humanizado, não só porque há um atendimento personalizado, mas também porque conhecemos quem está do outro lado, conhecemos de que é que gosta, conhecemos o seu dia-a-dia, a sua família, então sem dúvida que é um contexto muito familiar. Isso já faz um regresso às antigas mercearias. É mesmo. Eu costumo dizer, não há aqui nada de novo. E eu lembro-me, é uma das memórias mais felizes também que eu tenho de infância, precisamente ir à mercearia da minha rua, para além do bairro, da minha rua, e de conhecer a família, porque, mais uma vez, é um negócio familiar, nós conhecemos o rosto do dono, conhecemos também o rosto e a família de quem lá trabalha, então, sem dúvida que é um regresso a estas pequenas comunidades, sim. Esta foi uma das primeiras lojas a granel? Foi a primeira mercearia biológica a granel. Já havia lojas a granel, sim. Já havia lojas a granel, já havia supermercados biológicos. O que não havia era um espaço que congregasse estas duas dimensões. 100% biológico, 100% a granel. Ok. Sim. E também a primeira Zero Waste Store. Exatamente. Uma Zero Waste Store. Lá está, eu devo à Bia Johnson essa inspiração. Eu nunca tinha ouvido falar nem da Bia Johnson, nem de Zero Waste, quando a vi pela primeira vez na reportagem em 2015. E aquilo que mais me chamou a atenção foi precisamente a preocupação e a capacidade do ponto de vista prático para reduzir o desperdício em família. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi não só colocar à disposição das pessoas na parte alimentar alimentos biológicos a granel e, como tal, permitindo a recusa de embalagens, mas para além da alimentação, propor às pessoas também noutras áreas da sua vida e da sua casa alternativas viáveis que lhes permitissem cada vez mais recusar, reduzir e reutilizar. Nós temos mesmo em parceria com a Ponto Verde Serviços, fizemos um relatório de desempenho ambiental, portanto tentámos analisar com os dados que temos, ter acesso à rastreabilidade do produto, perceber todo o seu ciclo de vida, perceber quem o produz, em que condições, que recompensa é que recebe, qual é que é o impacto que esse produto tem também, não só do ponto de vista ambiental, mas também social e económico. Portanto, isso tudo é muito examinado. E depois, lá está, comunicar com toda essa transparência. E eu estava a dizer que, embora tenhamos aqui essa curadoria que olha para todo o ciclo do produto, a verdade é que, para além de comunicar o produto, nós também mostramos como é que as pessoas podem fazer ou obter o mesmo resultado em casa a partir do que têm. E um bom exemplo disso é, acabámos de lançar uma coleção cápsula com a Vintage for a Cause, que é também um projeto com impacto ambiental, social e económico, e temos o produto e depois há uma etiqueta que tem um QR Code que dá acesso a um guia com um tutorial e um vídeo passo a passo. Portanto, mesmo que a pessoa não queira comprar o produto, nós damos acesso ao passo a passo para a pessoa poder fazer em casa com os seus excedentes. Então há sempre, obviamente, que há uma vertente comercial, mas há outra vertente que é ainda mais forte, que é muito pedagógica e também de empoderamento das pessoas, de ferramentas práticas para que possam fazer a mudança. Isto não é só uma loja, isto é um compromisso com o futuro. Sem dúvida, é mesmo isso. Melhor slogan, melhor resumo, sem dúvida. Sim. Há um trabalho comunitário que a União Sim. faz, que vocês fazem, para além disto, que envolve formações, Exato. diversas atividades. Sim. Isso já estava pensado no início ou foi algo que foi surgindo? Não estava no início, nem fazíamos ideia. O que aconteceu foi, eu acho que as pessoas começaram a reconhecer a proposta de valor e também o desafio que, na verdade, estávamos a lançar enquanto loja e que nós, enquanto loja, também vivemos, de redução de desperdício, porque é de facto um desafio e é uma caminhada longa, lenta, imperfeita, na vida e na loja.
E, portanto, começámos a ter empresas que criam, e isto é extraordinário, não é? Uma lojinha que não tem sequer 100 metros quadrados em Alvalade, a ser convidada por grandes empresas para irem dar o seu testemunho de redução. Como é que estavam a fazer? Como é que expediam sem recorrer a plástico, sem recorrer a descartáveis? Como é que estavam a fazer? E como é que também disponibilizavam os produtos, como é que eles chegavam, como é que depois conseguiam que as pessoas se servissem deles a granel. Então começámos a ir a empresas, depois recebemos cada vez mais convites a partir de escolas. E a equipa foi lentamente crescendo. Comecei por ir eu, depois eu e a Filipa, que é uma das nossas colaboradoras, e depois fomos também convidar a Ana Maziello, a Marina Duarte, e agora temos uma equipa de facto que é multifuncional e temos um programa piloto, que é o nosso programa Zero, a funcionar neste momento com 2 escolas e cheios de vontade para chegarmos a mais escolas e que o projeto se possa escalar. Sim, nós começámos precisamente lá em cima, a norte, com o Colégio de Lamas e também com a Casa Pia, exatamente. Por acaso coincidiu depois com a pandemia e ficou suspenso. Felizmente essas escolas regressaram e quiseram continuar a apostar neste programa e, portanto, o programa acompanha durante um ano letivo a comunidade escolar. Tem no início uma forte vertente de formação. Temos uma equipa de cerca de 20 pessoas dentro da escola de diferentes setores, professores, famílias, alunos, funcionários, administração, depois dentro dos funcionários, funcionários da cantina, funcionários do bar, funcionários da limpeza, ou seja, multissectorial, que recebe formação precisamente sobre o caminho do lixo, sobre os resíduos, qual é que é o seu impacto, como é que podemos reduzir, mesmo em termos de alimentação também, como transformar uma cantina numa cantina zero waste. Isto é um grande desafio. Nós fazemos também um momento que é fundamental no projeto, que é um momento de diagnóstico, em que durante uma semana acumulamos todos os resíduos gerados na escola, depois pesamos, categorizamos e pela primeira vez estas instituições têm noção do desperdício que geram e depois a partir daí temos um plano de ação que é implementado com a ajuda de todos, é um projeto de baixo para cima, o que também faz toda a diferença. Vamos monitorizando depois os resíduos que vão sendo gerados e o objetivo é conseguir reduzir 90%, portanto só 10% ou menos de resíduos é que podem seguir para aterro, o que é extraordinário e o que já está a acontecer no mundo em várias escolas, portanto é algo que é possível acontecer e que está no terreno. Essa fase de diagnóstico já foi feita Já. E como é que é para eles perceberem, porque a maior parte das pessoas não se apercebe a quantidade. É a mesma coisa em nossa casa, de facto. Esse é um momento profundamente transformador porque é um momento que faz com que as pessoas se apercebam que produzem resíduos, porque todo o descarte está concebido até do ponto de vista visual e psicológico para nós, precisamente, termos a percepção errónea de que deitamos fora e de que alguém trata. Mas quando pensamos no que é o fora não existe, não é? Há sempre consequências, está sempre cá dentro do planeta. Então, é muito importante, como em tudo, não é? Quando estamos a falar de poupança de água, é muito importante, só para dar um exemplo, nós visualizarmos e termos a percepção exata daquilo que produzimos. E é verdadeiramente transformador, porque a partir do momento em que façamos isto em casa, acumular os resíduos, ver o que produzimos, a mesma coisa na escola, a nossa meta imediata é tentar reduzir, porque nem queremos acreditar naquela quantidade. Isso tem muito a ver também com a forma como consumimos, não é? Para além de analisar o impacto ambiental, também é uma forma de apoiar o comércio justo e os pequenos Sem dúvida, produtores. sem dúvida. No nosso caso é um enorme desafio porque, por exemplo, se na comercialização de frescos se consegue até muito facilmente obter produtos a quilómetro zero, no caso da mercearia seca não é assim tão fácil. Embora, estando nós no mercado há quase 6 anos, possa dizer que, entretanto, felizmente, nós temos cada vez mais produtores e agricultores. Nós tínhamos, por exemplo, muita dificuldade em encontrar leguminosas e cereais nacionais, e cereais até é irónico, não é? Porque chegámos a ser o celeiro da Europa e perdeu-se muito, de facto, isso, e então, em modo biológico, era ainda mais difícil. O
que acontece é que há inúmeros programas, até com colaboração de universidades e de centros de investigação, e nós estamos a notar, nós há pouco tempo já conseguimos em quantidade suficiente e aqui com repetição interessante, já conseguimos, por exemplo, feijão frade nacional, uma série de variedades de feijão, também já temos alguns cereais nacionais, portanto é uma luta constante, mas também é muito importante, de facto, fazer isto e que os produtores sintam que há aqui uma montra e que há uma forma de dar a conhecer o seu produto e que as pessoas tenham acesso a produto que é nosso, que é nacional. Sim. Numa mercearia como esta, há muitos mais cuidados a ter com os alimentos, provavelmente se eles viessem embalados. Sem dúvida. Há todo um número de processos que outros tipos de lojas não Exato. têm que fazer, mas Sim. é um trabalho necessário. É interessante, nunca ninguém nos pergunta sobre isso. E é uma parte vital do nosso trabalho, é uma parte crítica e que exige muito tempo, recursos humanos e, de facto, ainda bem que as pessoas não se apercebem, significa que estamos a fazer um bom trabalho, mas é totalmente diferente, não é? Se pensarmos num linear de supermercado em que se traz a embalagem e coloca-se, aqui não, portanto, o produto chega até nós em sacos de grandes quantidades e depois nós, obedecendo a uma série de princípios e de boas práticas HACCP, que são certificados, temos uma entidade independente, externa, que verifica tudo, portanto, temos de obedecer a uma série de regras, temos de reabastecer, tem de estar tudo devidamente higienizado, tudo isso é feito antes e depois de a loja estar aberta, ou seja, há muito mais tempo, há muito mais investimento, é completamente diferente, é mesmo... é em contraciclo com aquilo que nós temos na grande distribuição, porque estamos a falar, seja na forma de consumir, seja na forma de preparar para consumir, é de facto uma slow story. Tudo aqui é um elogio a uma certa lentidão e a uma forma de vida que às vezes está de facto em contraciclo com aquilo que é o nosso dia-a-dia. É, exatamente. Portanto, eu queria também falar sobre uma atividade muito engraçada que eu vi no nosso site, que é de ir às dispensas das pessoas multidisciplinar. Sim. A CD é maravilhosa. É uma história mesmo muito engraçada, porque eu tenho de recuar até 2017, quando fizemos o nosso segundo aniversário, e então decidimos convidar 12 mulheres, 12 queridas freguesas, pessoas reais, anónimas, que tinham incorporado o granel na sua vida e de alguma maneira o granel tinha sido o ponto de partida para a sua transformação, revolução, transição ecológica. E nesses vários testemunhos, um dos testemunhos foi o da Sara Diniz, nossa querida freguesa, que hoje é também quem nos faz as montras da loja, que tem assim uma sensibilidade estética enorme. E é mesmo, lá está, é mesmo querida freguesa porque, enfim, entretanto tornou-se parte da família e da equipa num certo sentido. E a Sara, por brincadeira, falava da despensa dela quando começou a fazer a transição para o granel e a guardar tudo em frascos. E tinha colegas de trabalho que lhe pediam para trazer ingredientes para fazer uma receita saudável e então costumavam brincar e dizer que a despensa dela era uma nave porque estava cheia de coisas saudáveis e estava organizada daquela forma em frascos. E então nós começámos a partilhar as naves da nossa comunidade e sentimos que as pessoas queriam de facto mudar, não sabiam muito bem por onde, então aquilo que fizemos foi chamar a Sara, chamar a nossa nutricionista, e comigo também, portanto uma equipa de 3, irmos à despensa das pessoas, fazermos essa transição, como é que devemos acondicionar, qual é a forma correta, que tipo de legenda ou que colocar, como reabastecer, e depois a nutricionista ajudou também em termos de organização a perceber como tirar partido dos diferentes ingredientes para ir ao encontro da base alimentar de cada uma das famílias. E as pessoas têm procurado esse Temos muita... O que acontece é, e sobretudo agora, nós não temos tanto ido à casa das pessoas, mas através das nossas redes sociais acabamos por deixar imensas dicas e que as pessoas replicam e depois partilham. Sim. Porque a revolução começa com cada um de nós. Exatamente, acredito muito nisso. Eu rematava com isto. Sim. Que apelo é que podemos fazer para as pessoas começarem esta revolução? É muito aquilo de que fomos falando ao longo da conversa. E eu acho que, acima de tudo, a revolução
tem de respeitar o nosso ritmo e o nosso contexto. A fórmula que resulta para uma pessoa, e podemos falar precisamente do granel, alguém que tem no seu contexto uma loja a granel próxima, pode fazer sentido para essa pessoa começar por aí. Outra pessoa que não tenha uma loja a granel tão perto pode começar por outro gesto. Eu acho que o mais importante e aquilo que é mais poderoso, e honestamente até por experiência própria, é mesmo o momento de nós pararmos e olharmos para aquilo que consumimos e como consumimos e repensar, perceber o que é que ali de facto nós usamos e faz sentido na nossa prática e no nosso dia-a-dia, e daquilo que compramos o que é que podemos reduzir e o que é que podemos reutilizar. E isso muda tudo. Pensar no fim de cada coisa é um elogio à vida. Se eu pensar antes de comprar qual é que é o fim daquela peça, muito possivelmente, por um lado, eu posso até nem vir a comprar porque percebo, e quando digo fim, digo mesmo pós-consumo e fim de finalidade. Repensar, pensar melhor naquilo que fazemos enquanto consumidores, tornar-nos mais ativistas, repensar a forma como consumimos. E acho também que é muito importante porque todos nós, e eu sou a prova viva disto, porque eu venho de um paradigma consumista e hoje abraço completamente a missão de redução de desperdício. Eu acho que todos nós temos já dentro de nós, no nosso coração, o caminho da sustentabilidade. E acho que há um momento na vida de cada pessoa em que, de alguma forma, há esse despertar. Então eu acho que é muito importante parar para ouvir o coração e perceber qual é que é a área em que eu já tenho alguma curiosidade, vontade de atuar e seguir por aí. Sim. Obrigada eu.